Olá, amigos. Estamos começando pela TV Assembleia, a imagem da cidadania, mais um Memória.doc. Hoje nós vamos falar sobre a história e a participação dela, da Polícia Militar, na história do Brasil. Não é? E o nosso convidado hoje é João Batista de Lima, coronel reformado da Polícia Militar, autor desse livro aqui, ok? A Briosa História da Polícia Militar. Um livro muito bem escrito e que conta a história da nossa querida Polícia Militar. Coronel, uma satisfação recebê-lo. Prazer nosso. Coronel, vamos falar sobre o surgimento da Polícia Militar, a história da Polícia Militar, o começo. Pois é, Gilson. Com o início da colonização no Brasil, aqui entrou em vigor as ordenações filipinas, que era uma compilação da legislação de Portugal. E nessa legislação previa a existência, e existiu efetivamente ao longo de quase 400 anos, três instituições que guardam relação com as organizações militares e policiais atualmente. Existia a tropa de primeira linha, que era o exército, formado por portugueses. E existia as milícias, que era um grupo organizado para apoiar ações da tropa de primeira linha. Existia as ordenanças, que faziam um papel parecido com o que é feito hoje pelas organizações de defesa civil. E existiam os quadrilheiros, que era quem fazia um trabalho parecido com o que hoje é feito pelas polícias militares. Essas instituições existiram até 1830. Naquele ano, em meio a uma grande crise política, Dom Pedro I abdicou, foi embora para Portugal e deixou aqui o seu filho como herdeiro do trono, Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. É evidente que com essa idade, Dom Pedro não poderia assumir o governo. O governo passou então a ser exercido de 1830 até 1840 por um grupo de pessoas em nome do imperador, chamado de regentes. Durante esse período, ocorreram muitas revoltas em todas as províncias, que tinham um caráter político, mas que afetavam a ordem pública. Nas províncias, os presidentes não dispunham de nenhum meio, de nenhuma tropa, de nenhuma força capaz de atuar na manutenção da ordem pública. No Rio de Janeiro, assumiu o Ministério da Justiça o padre Antônio Diogo Feijó. E percebendo essa situação no Rio de Janeiro, propôs ao Conselho que fosse criado no Rio de Janeiro um corpo destinado, uma organização destinada à manutenção da ordem pública, a que ele chamou de Corpo de Guardas Municipais Permanentes. Essa proposta foi aprovada e no dia 10 de outubro de 1831 foi criado o Corpo de Guardas Municipais do Rio de Janeiro. A lei que criou, que autorizou o governo provincial do Rio de Janeiro a criar esse corpo, também autorizou que os demais presidentes de províncias também o fizessem. Dessa forma, em 1832, no ano seguinte, o presidente da província da Paraíba, o padre Galdino da Costa Vilar, propôs ao Conselho que fosse criado também o Corpo de Guardas Municipais Permanente na Paraíba. Já são 183 anos de Polícia Militar. 183 anos, de 3 de fevereiro de 1832 até os nossos dias. Completou agora em janeiro, não foi isso? Fevereiro. Fevereiro, aliás. Dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro. Pois é, então com essa lei foi criado, e aí inicialmente eram 50 homens, sendo 15 a cavalo e 35 a pé. O primeiro quartel foi ali ao lado da Igreja do Bispo, onde hoje é o Instituto Padre Zé. Depois passou para a Rua da Areia e em 1850 passou para o quartel do Gravatá, que é onde hoje tem o mercado de artesanato lá na Maciel Pinheiro. E em 1835, quando houve o ato adicional que alterou a Constituição do Império, as províncias passaram a ter autonomia. Foi criado, então, a Assembleia Legislativa Municipal, aliás, provincial. Provincial. E na primeira reunião da Assembleia da Paraíba, no dia 2 de junho de 1835, o nome
Corpo de Guarda Municipais Permanente mudou para a Força Policial. Quer dizer, a Polícia Militar existiu... Foi Guarda Provincial? Foi depois... Força Policial. Força Policial. A Força Policial veio até o começo da República. Aí, no começo da República, houve algumas modificações, Corpo Policial, Batalhão de Segurança, voltou a ser Força Policial, de forma que, em 1947, passou a denominação de Polícia Militar da Paraíba. Da Paraíba. Essa é a nossa origem. Sempre ligado ao governo do Estado. Sempre ligado ao governo do Estado e sempre com a mesma missão de hoje, manutenção da ordem pública. O senhor o senhor é coronel reformado, o senhor foi comandante também da Polícia Militar há algum tempo? Eu fui subcomandante geral, comandei o Centro de Ensino, comandei Campina Grande, comandei o 5º Batalhão, comandei Cajazeiras. Tive todas as atividades que um tenente-coronel ou coronel pode exercer. Me sinto muito orgulhoso de ter feito isso. Muito bem. E eu estava lendo desse seu trabalho aqui, achei interessante, que o 2º Batalhão de Campina Grande, inicialmente ele funcionou em Patos, não foi isso? O Batalhão de Campina Grande foi criado em 25, em Patos. Inicialmente era para ser instalado em Campina Grande, mas aí Campina Grande tinha uma companhia e ele foi para Patos. Quando foi em 27, deixou de existir. Voltou a existir em 30, instalado de novo em Patos. Sei. E foi de Patos, em 30, sei, que partiram as tropas que deram combate aos grupos armados de Zé Pereira em 1930, lá em Princesa. Os movimentos revolucionários do país foram muitos, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a história da Polícia Militar, com relação à época da Guerra do Paraguai. Em 1865, quando o Brasil entrou em guerra com o Paraguai, todas as forças policiais do país foram convocadas e todo o efetivo da Polícia Militar, inclusive o comandante, o Major Monteiro, embarcou, saiu daí de Cabedelo, né, passou uns dias instalado na Fortaleza Santa Catarina, aguardando o navio, foi para o Rio de Janeiro, lá teve treinamento, foi distribuído com efetivos, com os diversos batalhões do Exército, porque não podia ter uma tropa só da Paraíba, o efetivo foi distribuído pelas tropas do Exército, e quando a tropa saiu, foi todo efetivo, aí foi criado uma força policial provisória, que permaneceu até 1870, quando voltou o nosso efetivo lá do Paraguai e reassumiu suas funções. Então, muitos dos nossos policiais foram agraciados com decorações, o que significa que devem ter tido uma participação meritória nesse combate. Foi um dos momentos mais importantes na história da Polícia Militar da Paraíba. Coronel João Batista de Lima, eu queria que o senhor falasse também sobre a importância, digamos, da Polícia Militar no que se refere à necessidade do policiamento ostensivo que ela realiza para a sociedade. A Polícia Militar foi criada com esse objetivo, exercer o policiamento ostensivo e, através dele, exercer a prevenção. A Polícia Militar, a filosofia geral, é apostar na seguinte situação: criar uma expectativa no pretenso malfeitor, no pretenso delinquente, de que, se delinquir, será preso. Então, com isso, inibir a ação do pretenso delinquente e, em consequência, evitar o crime. A essência do trabalho da Polícia Militar é esse, que, infelizmente, está ficando reduzido por conta de uma série de fatos que se divulga o tempo todo, de que o bandido está começando a perder o medo da Polícia Militar. É o que a gente vê nos nossos dias. Né? Aliás, ultimamente, o que tem ocorrido é verdadeiras agressões de bandidos aos nossos militares. Isso tem sido muito mal para a sociedade. Né? Quando um policial é atingido pela marginalidade, não é só a Polícia Militar que é atingida toda a sociedade, porque a Polícia Militar, na verdade, representa o governo fardado na rua. Exato. E uma agressão ao policial militar representa uma agressão ao governo e, por consequência, toda a sociedade. A própria sociedade, né? Daí a gente sente bastante, ultimamente tem acontecido coisas desagradáveis. Mas, Coronel João Batista, nós vamos conversar daqui a pouco, no próximo bloco, sobre a participação
da Polícia Militar e outros eventos que aconteceram neste país, né, no século XX. E eu estive lendo esse seu trabalho, realmente tem coisas interessantes. Na época da intentona comunista, a Revolução de 30, sobre o movimento de princesa, tem muita coisa interessante. Nós voltamos daqui a pouco conversando sobre a história da Polícia Militar da Paraíba com o nosso entrevistado de hoje, o coronel reformado João Batista de Lima.